Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje nós vamos dar uma aula diferente. Estávamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas já que vai entrar o mês de Ramadã, amanhã ou depois de amanhã, inshallah, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esse mês entre e nos abençoe e aceite todas as nossas ações e faça com que os nossos corações estejam abertos para que sejam devotos para Allah subhanahu wa ta'ala e para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todas as nossas ações. Nós sabemos que o mês de Ramadã é um mês especial. E o mês especial nós deveremos colocar uma programação especial também, porque assim que chegar o mês de Ramadã, é melhor do que a pessoa entrar no mês de Ramadã sabendo que eu vou fazer o jejum e somente isso. Algumas pessoas vão falar, eu vou recitar o Corão, e outras falam, eu vou rezar o Tarawih, e vai embora. Então, às vezes o mês ele passa sem que a pessoa perceba. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o mês de Ramadã, Ayyaman ma'dudat, são dias contados. Então, dias contados, esses dias contados são tão rápidos que a pessoa talvez ele não consiga fazer aquilo que ele quer dentro do mês de Ramadã. E muitas pessoas às vezes esperam uma aula para alertar que, olha, eu precisava fazer isso ou aquilo e eu não sabia, ou agora que o Sheikh me recordou e tal. Por isso que nós vamos, inshallah, nessa programação, vamos falar sobre tudo que nós poderemos fazer no mês de Ramadã, ou a maior parte da programação das boas ações para que Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nos aceita, porque nós sabemos que toda noite Allah subhanahu wa ta'ala tem os libertadores do fogo do inferno. Não são todos os muçulmanos, são alguns. Esses alguns com certeza são pessoas específicas. Então essas pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala, nós queremos o quê? Pedir a Allah que sejamos dentre elas. E para a gente ser entre elas, nós deveremos nos preparar, porque a pessoa tem que se preparar diferente das demais. Aquelas que não forem libertadas, por que não foram libertadas do fogo do inferno? Sendo que toda noite, durante 30 noites, Allah subhanahu wa ta'ala terá os seus libertadores, aqueles que seus libertados, aqueles que serão libertados. Então, inshallah subhanahu wa ta'ala, que sejamos, e com certeza são as pessoas bem preparadas, e que Allah subhanahu wa ta'ala irá olhar nos corações deles, nas ações deles, e ver que realmente essas pessoas merecem ser libertadas do fogo do inferno. Em primeiro lugar, eu acho que seria bom se vocês anotassem essa programação e colocassem na geladeira, no lugar onde todo mundo possa ver, para que essa programação seja feita por você, pela sua família, pelos seus filhos, e que seja cobrada por vocês, né? Para que diariamente as nossas casas sejam repletas por ações que Allah subhanahu wa ta'ala ele gosta, e que deveremos sentir o Ramadã dentro das nossas casas da melhor forma possível. Em primeiro lugar, nós sabemos que hoje as pessoas no mundo inteiro, hoje é 29 de Sha'ban, hoje na terça-feira, 29 de Sha'ban, as pessoas hoje à noite, no Maghrib, eles olham para ver se conseguem ver a lua nova. Se ver a lua nova, então amanhã já é o primeiro dia de Ramadã. E se a gente não conseguir ver a lua nova, isso significa que amanhã será dia 30 de Sha'ban. Então depois de amanhã, na quinta-feira, começar o mês de Ramadã. Então se a gente vê a lua, seja hoje ou amanhã, se a gente não vê hoje, provavelmente vamos ver amanhã, mas que já é o primeiro dia de Ramadã, ou a primeira noite de Ramadã seria de quarta para quinta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina para a gente começar já com uma súplica. Essa súplica, o Rasul alaihi wasallam ele fala, quando ele vê a lua, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Essa é uma súplica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fazia ao ver a lua nova para começar o mês.
O significado dela em árabe, طيب. Allahumma, ó Allah, ahillahu alayna, que faça com que a lua nasça para nós, ou que a gente veja a lua. Allahumma ahillahu alayna bil amni, com a segurança, wal iman, e com a fé. Que apareça a lua e nós estejamos com segurança e fé. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam, e com a paz, wal islam, e a submissão, que nós sejamos submissos totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Was salamati wal islam. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. E depois desse dua, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava: Rabbi wa rabbuka Allah. O meu Criador e teu Criador é Allah. O meu Senhor e teu Senhor, ele está falando para quem? Para a lua. E tudo que existe nesse mundo é a criatura de Allah. Então nós começamos com esse dua. Amanhã, inshallah, hoje à noite ou amanhã, inshallah, a gente fala esse dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina. E a pessoa começando com dua, inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala atender, nós viveremos em paz e seremos, inshallah, muçulmanos reais, e a gente viverá, inshallah, em segurança, e é isso que toda pessoa deseja na sua vida. Em segundo lugar, nós deveremos praticar o jejum real, não qualquer jejum, porque o jejum, as pessoas que jejuam, eles são divididas em 3 partes. Tem pessoas que somente jejuam ao deixar de comer e beber, só. Essa pessoa, desde manhã até a noite, o que ele fez? Ele deixou de comer e de beber e de manter relações. Então ele se absteve de comer e de beber e manter relação durante o dia. Somente isso. Essa pessoa, a boca dele não jejuou, o ouvido dele não jejuou, os olhares dele não jejuaram, a mão dele não jejuou, o pé dele não jejuou. Então as partes do corpo devem também jejuar junto com o estômago. Então, como é que jejua os olhos? Para você não olhar no pecado. Como é que jejuam os ouvidos? Para você não ouvir o pecado. Como é que jejua a língua? Para você não falar o pecado. Como é que jejua a mão? Para você não tocar naquilo que é pecado. Como é que jejua os pés? Para você não andar até o pecado. Então assim, junto com o estômago, os seus órgãos também devem jejuar. Esse é o segundo passo, o segundo tipo de jejuadores. O primeiro, só aquele que se abstém de comer e beber. O segundo, aquele que se abstém de comer e beber e faz com que os seus órgãos também jejuam. O terceiro, junto com essas duas, também ele faz com que o seu coração esteja de jejum, de se abster, de olhar em qualquer questão mundana e ser ligado totalmente com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o nível mais alto que tem no jejum, que a pessoa faça com que o seu estômago, seus órgãos e seu coração também estejam de jejum. Quer dizer que você faz com que o seu coração esteja na maior parte da sua vida, dos seus dias e noites durante o mês de Ramadã, ligados com Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles não quebram o jejum, o coração ele não fica lá nas questões mundanas, olha que isso, olha aquilo, os desejos mundanos, o coração ele fala, não, todo o meu desejo está ligado com quem? Com Allah subhanahu wa ta'ala. Então a gente sempre tenta que o nosso jejum seja o terceiro nível, né? Esse terceiro nível, aí a pessoa ele com certeza terá um grande privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala em relação ao primeiro nível, a pessoa que jejua somente de se abster, de comer e beber, só que ele não deixou com que os seus órgãos jejuam também. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala sobre a questão da língua. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi. Aquele que não deixar de falar as mentiras e praticar essas mentiras, falaysa lillahi haja. Allah não precisa dele de deixar a sua comida ou bebida. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah não necessita dessa pessoa que deixa somente de comer e beber, só que
ele não se abstém da língua, dos olhos, do ouvido, das mãos de jejuar. Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou uma regra para nós depois que ele ouviu os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o real jejum. Ele disse: "Idha sumta", se você jejuar, "falyasum sam'uk", que o seu ouvido também esteja de jejum, "wa basaruk", e seus olhos estejam de jejum, "wa lisanuk", que a sua língua também esteja de jejum, "anil kadhibi wal maharim", das mentiras e das questões e dos pecados. Então essa é a questão do jejum real. Então nós deveremos jejuar um jejum real, que esse jejum seja de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. E por isso que o jejum real, como nós falamos, é a pessoa tentar se controlar, tentar ter paciência, porque a gente sabe que antes de Ramadã, como falam, a bruxa estava solta. Em Ramadã a gente tem que se segurar um pouco, né? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ajuda, como falou no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando inicia o mês de Ramadã, as portas do paraíso se abrem, as portas do inferno se fecham. Os satanases e grandes gênios são acorrentados. Quer dizer que eles não conseguem mais te prejudicar. Tá, mas tem gente que continua praticando o pecado e fazendo e tal. Então, isso não é o Satanás que está conseguindo, não, é ele mesmo. Então ele está superando o Satanás nas suas ações e naquilo que ele coloca em prática, as questões, os pecados. Então nós deveremos ter esse jejum real e a paciência, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou que o mês de Ramadã é o mês da paciência. A pessoa de ter paciência em quê? Em deixar de colocar em prática os pecados que ele cometia antes do Ramadã. Também, além disso, né, do verdadeiro jejum, você colocá-lo em prática da melhor forma, você deve intencionar. Aí vem a intenção de você fazer esse jejum real, intencionar que você quer sair do Ramadã com seus pecados apagados. Você quer sair do Ramadã libertada do fogo do inferno. Você quer sair do Ramadã que Allah subhanahu wa ta'ala esteja contente com você. Você quer sair de Ramadã uma pessoa diferente do que você era antes do Ramadã. Então você deve intencionar isso agora, já no primeiro dia de Ramadã, na primeira noite. Já intenciona. Porque se a pessoa não fizer essa intenção, ela não consegue. Porque tudo que você faz, você intenciona. O que é a intenção? É você levantar e ir e começar a fazer, né? E por isso que a intenção, ela deve começar. E nós sabemos que nós temos, em relação à intenção de praticar o jejum, nós temos dois pilares do jejum que são importantes de sabermos deles. O primeiro pilar é a intenção do jejum antes de começar o jejum. Quer dizer que na primeira noite, se hoje for confirmado que é o mês de jejum, então à noite já você intenciona que eu irei jejuar o mês todo. Se não for hoje, se começar amanhã, então no Maghrib você já intenciona que você irá jejuar o mês todo de Ramadã. Isso é um pilar, que se a pessoa não intencionar, o jejum dele não será válido. E a intenção não necessita ser com a boca, é com o coração ou com a intenção que você faz que o jejum ele vai começar amanhã ou depois de amanhã. Então essa que é a intenção. O segundo pilar é de você se abster de comer e beber durante da alvorada ao pôr do sol. Então esses são os dois pilares do jejum. Ruknei as-siyam. Agora aqui a gente começa a programação real depois do jejum em relação às nossas orações. Em primeiro lugar, as nossas orações obrigatórias nós temos que colocá-las em prática no seu devido horário e nunca atrasá-las. Porque se você atrasar a sua oração, isso é um perigo para você. É um perigo, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun". Ai daqueles que são praticadores das orações, que eles são desligados das orações. Allah não disse que deixam as orações, não, que são desligados, que se desligam da oração. Chega o horário da oração de manhã, a pessoa está lá
estou com preguiça de levantar da cama, não quero, tal, daqui a pouco, espera mais um pouco, eu vou ler isso, vou olhar o meu celular, vou ver as mensagens, tal. E ele levanta e já passou a maior parte do horário do Fajr, ou às vezes já nasceu o sol e ele está lá sem praticar a oração. E assim no Dhuhr, assim no Asr, assim no Maghrib, assim no Isha. Esses que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, ai dessas pessoas que são praticadoras das orações, mas elas atrasam elas, ou esquecem dessas orações a serem praticadas, não é esquecimento, mas sim, propositalmente elas fazem de atrasarem as orações. Então em Ramadã nós vamos tentar sempre colocar um mu'adhin, um despertador, que na hora que falou Allahu Akbar, eu estou lá pronta para fazer a minha oração, e não atrasar a oração. Porque se você conseguir, tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala, uma pessoa que rezar durante 40 dias numa mesquita, sem que a takbirat al-ihram, ele ver o que? Allahu Akbar, o imam falar Allahu Akbar, ele está já na fila. Durante 40 dias, nas 5 orações, se ele conseguir esses 40 dias, as 5 orações, em todas elas, sem falhar nenhuma, de estar atrás do imam falando Allahu Akbar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, essa pessoa será isentada da hipocrisia, isentada de ser castigada no fogo do inferno. Isso já tem o diploma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O fulano, ele é isentado de ser hipócrita, isentado de ser castigado pelo fogo do inferno. Isso a pessoa pode falar, tipo as irmãs, eu consigo fazer isso? Sim, se você conseguir durante o mês de Ramadã, e aumenta mais 10 dias, 40 dias, porque se 40 dias você conseguir praticar as suas orações no seu primeiro horário, com certeza você irá levar isso para toda a vida, porque é um costume, já se torna um costume. No começo talvez você vai ter uma dificuldade, mas depois você vai conseguir o quê? Fazer isso com facilidade. Além das orações obrigatórias, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a sunnah. Muitas vezes, fora de Ramadã, muitas pessoas deixam a sunnah. Ele reza o Dhuhr e fala, mas por que você não rezou a sunnah? Mas é sunnah, não é? Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles perguntavam da sunnah para colocá-la em prática. Hoje a gente pergunta da sunnah para deixá-la. A maior parte das pessoas falam, mas é obrigatório ou sunnah? Por que você pergunta? Não, porque se for obrigatório eu vou fazer. Se for sunnah, tá. Não é? Vocês não percebem isso? Que muitas pessoas quando perguntam, mas não é sunnah? É sunnah. Por causa que é sunnah você deixa? Os sahabas eles perguntavam onde que está a sunnah para eles se agarrarem nela, para fazer e para colocar em prática. Hoje a gente pergunta da sunnah para deixar. Então que seja em Ramadã a sunnah uma das prioridades na sua vida. Então além do Dhuhr, do Asr, do Maghrib, do Isha, do Fajr, você coloca em prática também a sunnah, que tem as sunnas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou, que são 12 rak'ahs diárias. A primeira delas que seria 2 antes do Fajr. São 2 antes do Fajr. Essas 2 antes do Fajr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, 2 rak'ah antes do Fajr equivalem a como se você tivesse feito em doação o mundo inteiro. Se estivesse na sua mão e você doava. Então tem mais valor do que todo esse mundo. Imagine, somente duas rak'ah de sunnah do Fajr são melhores do que todo esse mundo que nós vivemos. Imagine o Fajr em si. Isso em relação à sunnah. Então não pode deixar essas 2 rak'ah de sunnah antes do Fajr. Então são 2 rak'ah de sunnah, depois se pratica mais 2 rak'ah do Fajr. Nós temos 4 rak'ah antes do Dhuhr, ou 2 rak'ah. Então 4 rak'ah antes do Dhuhr e 2 rak'ah depois do Dhuhr. Nós temos mais 2 rak'ah depois do Maghrib. Muitas pessoas hoje, depois do Maghrib, ele mal vai rezar Salat al-Maghrib no Ramadã para correr para fazer o quê? Estou com fome, né? Antes que a comida acaba, antes que o doce acaba, antes que a comida esfria. Então eles deixam o quê? A sunnah. Não, reze o Maghrib, faça o Adhkar, reze a sunnah e depois você coma. E se você estiver com muita fome,
Na hora que fizer o adhan, coma algumas tâmaras, coma alguma coisa, beba água, descanse um pouco, vai lá praticar a oração, faça a sunnah e depois vai comer. Agora, você não precisa ter aquela pressa, porque, subhanallah, a pressa às vezes ela vai deixar com que a pessoa deixe algo valioso na sua vida, que seria a sunnah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou, depois do Maghrib, depois do Isha, duas, e tem um hadith que ele fala: qualquer pessoa que rezar diariamente as 12 rak'ah de sunnah, além das obrigatórias, Allah irá construir para ele um palácio no paraíso. Imagine todo dia você ter um palácio novo. Todo dia você ter um palácio. Por quê? Porque eu estou praticando a sunnah que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou. Dentre a sunnah nós temos no mês de Ramadã Tarawih. Tarawih, que é o Qiyam, que você reza depois do Isha, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a praticarmos, de orações que seriam, a pessoa pode rezar 10 rak'ah, pode rezar 20 rak'ah, pode rezar quanto ele quiser, quanto ele puder. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezava 10 rak'ah depois do Isha, porque à noite não cabia mais do que 10 rak'ah para ele, porque em cada rak'ah o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava mais ou menos uma hora e meia, recitando o Coran. Então ele levava as noites todas praticando a oração. Então, em relação às sunnas dentro do Ramadã, se você não praticava antes do Ramadã, tente agora colocar em prática dentro do Ramadã. E quando você coloca aquela programação, é bom você escrever o jejum. Hoje eu tive meu jejum 100%. Você coloca lá, tem 3 tipos de jejum. Hoje o meu jejum foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Coloque um X lá, né? As minhas orações. Hoje eu pratiquei as orações no primeiro horário, ou atrasei, ou foi mais ou menos. A sunnah das orações. Nesse dia eu consegui praticar todas elas, ou deixei algumas. Isso em relação às orações. Dentre as coisas de Ramadã que nós não deveremos esquecer, em relação a dhikr, recordação. Faça sempre dentro do Ramadã um horário que você tenha para fazer o dhikr, para você sentar, deixar tudo de lado, deixar o celular, deixar os livros, a televisão, os amigos, as pessoas, e ficar ali. Eu quero levar meia hora ou uma hora, você especifica um horário, durante a noite ou o dia, para você fazer as suas recordações, de falar Astaghfirullah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Essas palavras, elas têm uma consideração grande. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para nós: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala, recordem de Allah subhanahu wa ta'ala bastante recordações. Quer dizer que se você ficar fazendo, Allah subhanahu wa ta'ala não disse 100, 200, 1000, 2000, 1 milhão, ele falou bastante. E o bastante ele pode chegar a milhões, né? Sempre que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a recordação, ele fala para nós fazermos bastante recordações e não poucas. Agora, para você saber o valor da recordação, o Rasul alayhi salam, ele fala: aquele que dizer Man qala subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, khayrun lahu mimma tala'at alayhi ash-shams. Se você falar subhanallah, louvado seja Allah, alhamdulillah, graças a Allah, la ilaha illallah, não há outra divindade além de Allah, wallahu akbar, Deus é maior. Essas 4 palavras, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, você já tem ações que chegarão a você no dia do final, equivalem a mais do que esse mundo que está ao seu redor. Khayru lahu mimma tala'at alayhi shams. É melhor para ele, melhor do que aquilo que está nesse mundo. Então, as recordações, é importante que você tenha um determinado tempo dentro do Ramadã, você especifica aquele horário e fala: meia hora ou uma hora, somente eu vou ficar ali recordando de Allah. E isso purifica o coração. Isso purifica o seu coração e te ajuda a ter um jejum melhor no mês de Ramadã. Não poderíamos esquecer da recordação depois das orações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: aquele que falar depois de cada oração 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah, 33 vezes Allahu Akbar,
e completar La ilaha illallah 100 vezes, serão apagados todos os seus pecados, mesmo que sejam do tamanho das espumas dos mares. Então, cada vez que você fala essas recordações depois da oração, você terá esse grande privilégio. E com certeza isso te aproxima, como nós falamos, de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós deveremos fazer bastante recordações, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos fala no hadith, a gente está resumindo mais ou menos cada uma dessas questões. Ele disse: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. O exemplo daquele que recorda de Allah e aquele que não recorda de Allah é o exemplo da pessoa viva e a pessoa morta. O vivo é aquele que está recordando de Allah. O morto é aquele que esquece de recordar de Allah. Então que sejamos vivos no mês de Ramadã, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. Também não poderemos no mês de Ramadã esquecer do zakat, em primeiro lugar, da caridade em geral, porque geralmente as pessoas no mês de Ramadã, elas vão lá, reúnem os seus bens, o que ele tem de bens, as mulheres principalmente. Eu tenho um dinheirinho guardado, tenho uns ouro guardados, então eu faço lá quanto que eu tenho de valor. Você tira 2,5% do seu zakat. E é bom que as mulheres também, as irmãs, incentivam os homens, os seus maridos, seus filhos, aqueles que têm comércio. Chega e fala: olha, vamos sentar um dia no mês de Ramadã para tirarmos o nosso zakat. Então assim você incentiva o homem. Por quê? Dentro do Ramadã, a pessoa que fazer a obrigação equivale a 70 vezes fora de Ramadã. Então por isso que muitas pessoas, elas se incentivam a fazer essas práticas dentro do Ramadã. Então que o zakat seja tirado no mês de Ramadã. Então o zakat é uma obrigação. Do ouro, sempre todo mundo tem muita dúvida, né? Questão do ouro. Tá. Você dá o zakat, o qual você usa, ou de tudo mesmo que você usa? Olha, se você tiver o ouro, você dá de tudo. Agora você tira, eu tenho um valor equivalente a tal, você tira em dinheiro, não precisa ser de ouro. Sim, mas todo o que eu tenho, mesmo que eu uso ou não. Sim. O certo é tirar de tudo que você tem. Tá, agora tem os ulama, tem uma divergência que aquilo que é usado não é tirado, aquilo que não é usado a pessoa tira. Mas o certo é a pessoa tirar de tudo que ela tem. Porque veio uma pessoa até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela estava com 2 pulseiras na mão, de ouro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ela, disse: você tira o zakat dessas 2 pulseiras? Ela falou: não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: você gostaria que Allah colocasse nas suas mãos no dia do final 2 pulseiras de fogo? Então isso significa o quê? Para incentivar. E hoje, alhamdulillah, a pessoa tem e tal, então é melhor. Se a pessoa tiver, é melhor. Tem, como nós falamos, essa divergência, ela existe. Tem outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala sobre aquilo que a mulher usa, ela não precisa fazer o zakat. Também quem levar nesse hadith agora, em geral, se isso chegar a 85 gramas, tá? Acima de 85 gramas. Se eu tenho um anel, uma pulseirinha pequena que não chega a 85 gramas, essa não tem zakat. Agora, se você tiver acima de 85 gramas, aí sim você paga o zakat dela, que seria o valor disso, você tira 2,5% e dá para os pobres e necessitados. Tá? Além disso, o dinheiro que você tem guardado, ou aquilo que você tem muitas irmãs hoje que tem umas roupas que fica vendendo, né? Vende bijuterias, vende roupas, vende maquiagem, vende perfumes e tem um estoque. Se esse estoque for um estoque grande, né, que seja acima de R$2.000, R$3.000, então ela tira 2,5% também. Tá? Então ela deve tirar 2,5% desse estoque. Então e é bom para nós, quando a gente tira o zakat, que seja na frente de toda a família, até as crianças, para eles saberem. Você chama todo mundo e fala: olha, vamos fazer a conta do zakat. Para a criança já desde pequena acostumar que nós temos uma obrigação que seria um dos pilares da religião, que seria o zakat. O que é o zakat? Você vai lá contar: olha,
nós temos isso e aquilo tal, esses não são nossos. Allah subhanahu wa ta'ala colocou como confiança aqui para a gente dar para os pobres necessitados. É obrigatório. Mas a gente não pode segurar. Não. Esse não é nosso. Nós temos que tirar o zakat, porque quem não tira o zakat, ele está sujeito o quê? A ser castigado, um severo castigo, como Allah subhanahu wa ta'ala ele coloca no Corão. Além do zakat, nós temos que fazer caridades. A caridade. Isso é bom a gente acostumar toda a nossa família em casa, até as crianças. Olha, vamos fazer uma caridade diária, porque a caridade te aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. A caridade, ela purifica o seu jejum. A caridade purifica o seu corpo. A caridade purifica os seus bens, mesmo que for mínima. A Aisha, radiyallahu anha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qualquer coisa que ela tinha, ela dava de caridade. A gente cita muitas histórias dela, quando uma pessoa veio com 2 crianças e foi lá tocar na porta da Aisha, pedir esmola. A Aisha entrou, somente achou uma tâmara. Ela foi lá, pegou a tâmara e deu de caridade. E a mulher, ela pegou e dividiu lá a tâmara no meio, colocou a metade na boca de uma filha e metade na boca da outra, e ela pegou o caroço e colocou na boca. Até a Aisha citou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam essa ação dessa mulher. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para a Aisha radiyallahu anha que essa daqui é a misericórdia que Allah coloca no coração das pessoas. E tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: se afastem do fogo do inferno, que se protejam do fogo do inferno, mesmo que for com metade de uma tâmara. Quer dizer que metade de uma tâmara é uma caridade que ela te afasta do fogo do inferno também. A Aisha, certo dia, ela estava comendo uva, com um cacho de uva pequeno. E uma pessoa estava passando pedindo esmola. A Aisha tirou uma parte daquela uva, uva, e a uva de Medina, a gente sabe, quem foi para Medina no tempo da uva, quando tem lá, são bem pequenas. As uvas de Medina são bem pequenas, não é igual aqui, né? Uma uva, subhanallah, grande e tal. Lá elas são pequenas e bem doces. A Aisha tirou uma uvinha e foi dar de caridade. As pessoas que estavam ao redor dela começaram a dar risada. Subhanallah, você foi tirar uma uva para dar de caridade? Ela falou: sim. Vocês não ouviram Allah subhanahu wa ta'ala dizer: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Allah disse no Alcorão Sagrado: e quem fazer uma prática de um átomo de bem, Allah irá mostrar a ele, irá dar a ele, como essa caridade. E quantos átomos tem essa uva? Imagine, então você não pode desprezar nada. Você não pode falar: a caridade é dos ricos. Não, todos nós somos ricos. Até aquele que só tem um pão dentro da sua casa, ele é rico. Tire um pedaço daquele pão e entregue. Eu tenho dinheiro, tire daquele dinheiro e entregue. Eu tenho tâmaras, tire daquelas tâmaras e entregue. Só que o importante é você fazer o quê? A caridade. Essa caridade, ela te purifica a sua casa, purifica o seu dinheiro, purifica os seus bens, purifica o seu jejum. Que nós deveremos em Ramadã nos acostumar a fazermos a caridade e acostumar os nossos filhos. Eu sempre falo, dentro das nossas casas nós temos que ter um cofre. Esse cofre escreve Sadaqat Ramadã, a caridade de Ramadã, e faz com que todos em casa, olha, todo dia chegue e põe. Mas a criança não tem, vai lá, pede para o pai, para a mãe, para o irmão e coloca ali, nem que se for um real. Aí ele vai acostumando, tá? Isso é bom porque a pessoa, ela, como nós falamos, se acostuma e se purifica, inshallah, em relação a sadaqa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: no dia juízo final, quando nós ficaremos, o sol está em cima da nossa cabeça durante 1000 anos, nós não temos um lugar a não ser o espaço dos nossos pés, em pé, sem nada, tá? O Rasul alaihi wasallam ele fala: Al-abdu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. O servo estará na proteção da sua caridade no dia do juízo final. Se a sua caridade for grande, você terá uma grande proteção. Se a caridade for pequena,
ela vai ser pequena, vai te proteger ali conforme a sua caridade. Com certeza, a pessoa que não tiver condições, se a caridade dele for pequena, conforme a sua situação, aquela caridade se estende. Agora, se eu tiver condições e dar uma pouca caridade, ela vai se diminuir. Tá? Então, quanto mais você consegue dar de caridades, é melhor. Também não poderemos esquecer no mês de Ramadã, que nós temos o Corão. O mês de Ramadã é o mês do Alcorão. O que é o mês do Corão? O mês do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no mês de Ramadã, e que todas as pessoas começam o Ramadã e ele quer recitar o Corão todo. Que a recitação, em primeiro lugar, nós deveremos recitar sim o Alcorão por completo. Se eu não sei recitar, eu coloco para ouvir ele por completo e acompanho no Corão. Como é que eu faço para que o Corão seja recitado no mês de Ramadã? Nós sabemos que o Corão ele tem 30 capítulos. Cada capítulo ele tem 22 páginas. Como é que você faz? Então, diariamente você faz um programa. Você fala, depois do Fajr, eu recito 5 páginas. Depois do Dhuhr, mais 5 páginas. Depois do Asr, mais 5 páginas. E cada página para você recitar não leva mais do que 1 minuto e meio. E se você não lê bem, né? 2 minutos vai. Tá? Então 10 minutos depois de cada oração para recitar 5 páginas. Depois do Maghrib, depois do Maghrib tem que comer, né? Depois que você come, senta lá 10 minutos, 5 minutos e recita. Depois do Isha, também mais 5 páginas. E assim você consegue, depois de cada oração, se você recitar 5 páginas, chega no final de Ramadã, você já completou o Corão inteiro. Nessa facilidade. Às vezes você tem mais tempo, então você pode ir adiantando. Se você atrasar, mas não deixe, sempre você coloca na sua cabeça, na sua mente, que depois de cada oração eu preciso recitar uma parte do Corão, e que seja no mínimo 5 páginas. Não consigo 5 páginas, recite 3. Na outra você recita mais 6, 7, 8. Tá? E assim você vai conseguir. Também o Corão, além da recitação do Corão inteiro, nós deveremos também, durante o dia, durante a noite, deveremos abrir um pouco do Corão para entendermos alguns versículos, para colocarmos em prática na nossa vida também. De você falar, eu quero saber o significado dessa sura, eu quero saber o significado desse versículo, eu quero saber o que Allah fala sobre a tal questão, sobre o jejum, sobre a caridade, sobre a pessoa que não faz o jejum, sobre a pessoa que não faz a oração, sobre a pessoa que não faz a caridade. O que Allah fala no Corão? Sobre a pessoa que é castigado no fogo do inferno, sobre a pessoa que é salvo no paraíso. O que Allah fala no Corão? Vai lá no Corão também para procurar esses versículos, que você se envolve mais com o Alcorão Sagrado dentro do mês de Ramadã, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se envolvia mais e mais dentro do Ramadã em relação ao Corão. Também, dentre as coisas que nós deveremos fazer em Ramadã, é quebrar o jejum de pessoas que você consegue quebrar o jejum delas. Iftar as-Sa'im. Iftar as-Sa'im. Talvez você convida para sua casa. Talvez você manda pagar um iftar. E principalmente hoje, né, em vários países, aqui também, muitas pessoas esse ano são necessitadas. E uma refeição de quebrar o jejum, você terá o quê? O Rasul alaihi salam, ele fala, aquele que quebrar o jejum de uma pessoa, ele terá o mesmo privilégio daquela pessoa em todas as suas ações daquele dia. Imagina uma pessoa que passou o dia inteiro jejuando, praticando orações, fazendo súplicas, recordando a Allah, fazendo várias práticas, e você quebrar o jejum dele. Quantas boas ações que essa pessoa tem? Bastante. Você terá o equivalente às ações dele sem que diminua nada das ações dele, se você der para ele quebrar o jejum. Iftar as-Sa'im. Imagine, olha, eu vou diariamente fazer com que 2 ou 3 pessoas quebrem o jejum. Você escolhe lá. Agora, tem que ser rico, pobre, qualquer pessoa, mesmo que for rico.
Tá. Quebrar o jejum, mesmo que você quebre o jejum de um rico, não há problema. Importante que não seja do zakat. Né? Mas a quebra de jejum pode ser para pobre, para rico, para parente, qualquer pessoa que seja, que pague para quebrar o jejum, ou que incentive as pessoas para quebrarem o jejum, ou incentive dentro da sua casa que as pessoas, a sua família, façam esse trabalho, né, para quebrarem o jejum. Também dentro de Ramadã é importante que a gente tenha o que? A dua, a súplica. Nós temos, o Rasul alayhi salam, ele fala: Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. O jejuador, na hora que quebra o jejum, ele tem uma súplica que ela não é devolvida. Isso significa que você tem quantas súplicas não devolvidas? 30 súplicas. Isso na hora de quebrar o jejum, fora do Laylatul Qadr, fora da noite, fora de manhã, fora disso e daquilo. Isso somente na hora que você quebra o jejum, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele te deu aquele privilégio dizendo: aqui pelo menos você não pode deixar de suplicar. Na hora que quebra o jejum, você tem uma súplica garantida. Já desde o começo do Ramadã, coloque os seus desejos. O que você quer? Quais as súplicas que você quer fazer? Faça a súplica por si. Faça a súplica pelos filhos. Faça a súplica pela família. Faça a súplica pelos muçulmanos. Faça a súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala te coloque no paraíso, que eleve a sua fé, que eleve a sua posição no paraíso. Então, essas súplicas, às vezes a pessoa fala: eu tenho vários desejos nesse mundo. Está aqui, o mês de Ramadã é o tempo de você realizar todos os seus desejos através das súplicas, porque quem vai realizar realmente os seus desejos é quem? Allah. Né? E não esqueçam que a súplica, ela tem as questões importantes. Você estar de coração purificado, com intenção virada para Allah subhanahu wa ta'ala, agradecer a Allah, dar as bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você começar a suplicar e finalizar com as bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que essas súplicas elas serão atendidas, inshallah. Então não poderíamos esquecer das súplicas. Também nós temos no mês de Ramadã uma questão que seria suhur. Suhur é você acordar antes do Fajr para comer algo. A pessoa fala: mas eu não como, eu nem tomo café, então nem vou acordar. Não, o suhur, ele tem a bênção que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou vários hadith. E você acordar naquele momento, pelo menos meia hora antes do Fajr, tomar uma água, comer uma tâmara, escovar os dentes, estar ali. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou por quê? Porque suhur, qualquer coisa que você come, isso te fortalece durante o dia. Uma outra coisa, você levanta, você fala astaghfirullah, 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 e entra dentro daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: wal mustaghfirina fil ashar, aqueles que peçam perdão no tempo do sahar, que seja uma delas, nem que se for para falar astaghfirullah, e você rezar 2 rak'ah antes do Fajr. Isso é um grande privilégio que você terá perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, suhur, o Rasul alayhi salam, ele fala aqui: inna fi suhuri barakah. O suhur, ele tem a benção. E naquele momento também tem a súplica aceita. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante o ano todo, que Allah fala nesse momento, no momento do suhur: há alguém que tem algo para me atendê-lo? Até ver o que? Al-Fajr, a alvorada, até nascer a alvorada. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele está pronto para te atender naquele momento. Então o suhur é um momento específico para que você tenha esse momento especial. A última coisa que nós deveremos fazer seria a questão de silat ar-rahim, você ter a ligação parentesca, porque às vezes a pessoa ela tem várias práticas boas, só que não tem a ligação entre ela e os seus parentes. Ela está de mal, está brigada com eles, tem coisas de divergências entre eles. Talvez por essa divergência ou essa briga, ou de você não ter esse relacionamento entre você e seus parentes, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitar essas suas ações. Então, se você tem os seus parentes,
que entre em contato com eles, ligando para eles, cumprimentando eles, suplicando por eles, mandando um presente para eles, convidando eles para um jantar, convidando eles para um suhoor, mandando para eles algo específico para deixar eles contentes. Manter essa ligação, no mínimo de fazer uma ligação. E hoje é tão fácil da pessoa se ligar com seus parentes. Eu tenho uma tia, tenho um irmão, tenho uma irmã, tenho um parente que faz 1 ano que eu não falo com ele. Esse é o momento. Porque para você ter essa ligação, para você deixar todos os seus atos ligados, para que você não tenha nada que impede com que as suas ações sejam aceitas. E no final, esse programa que nós fazemos, de 3 em 3 dias nós deveremos parar um pouco e ver o que eu realizei desse programa. Quantos du'a eu fiz quantas sadaqa, meu jejum está 100%, o Coran, quanto que eu já recitei, em relação a dhikr, quanto que eu fiz da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, as minhas orações estão em ordem ou não, meu jejum está em ordem ou não. De 3 em 3 dias, se você ver que você está em falta, então se arrependa para Allah, peça que Allah te ajude, porque sem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala você não conseguirá fazer nada disso. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o mês de Ramadã chegue a nós da melhor forma e que sejamos aceitos por Ele. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.